Bom, então, boa noite a todos. Obrigado aí por vocês dividirem as lives com essa do nosso, né, do nosso MBA de Engenharia Econômica e Produção da UFRJ. E hoje eu tenho imenso prazer de trazer uma grande amiga, que é a Vera Lúcia Cavalcante, professora da Fundação Getúlio Vargas, psicóloga, consultora de RH, uma experiência muito grande em treinamento, desenvolvimento, né, de pessoas em várias empresas. E o tema de hoje vai ser liderança e desenvolvimento, né? Ou seja, em que a Vera teve, nesse seu trabalho, ela focou muito nessa parte de liderança e desenvolvimento de pessoal, de equipes, né? Ela também faz um trabalho muito interessante, que é um projeto social ligado a idosos, a revisitar a história de idosos. Eu mesma tive a oportunidade de ir com ela participar na Casa dos Artistas, lá em Jacarepaguá, e a gente entrevistar os artistas idosos, e a partir daí ela e o filho dela fazerem uns livros contando a história dessas pessoas. É um trabalho muito bonito. Bom, o tema de hoje, então, da Vera, ela vai falar sobre liderança em transformação. Gente, nós estamos vivendo uma era de mudança, ou, como diz a Vera, ou uma mudança que nós vínhamos tendo até antes da pandemia, essa disrupção tecnológica, indústria 4.0, etc, etc. Nós fomos... Como é que vai ser essa parte, então, das pessoas, a empregabilidade? Tudo isso já estava se questionando. Aí vem, inesperadamente, a questão da pandemia. Então, essas questões que se colocam hoje nesse assunto que é vital para cada um de nós aqui, professores, né? De como que nós estamos nos defrontando já, e qual vai ser? Quais são as respostas, né? Que a doutora Vera agora vai nos brindar aí com o conhecimento dela e falar um pouquinho. Após a explanação aí da Vera, esse bate-papo, gente, é um bate-papo, nós vamos, então, abrir para que a gente converse com vocês façam as perguntas, colocações, olha, tenho experiências e etc., para que a gente enriqueça aí essa nossa conversa. Obrigada, Vera. Palavra todas suas aí. Que bom, Tereza. Muito obrigada pelo convite, né? Realmente foi um prazer receber esse convite. Obrigado, Gisele, aí, né? Que dá um suporte, né? Por trás dos bastidores. Vera. E a gente nunca acaba nos dando conta de que isso acontece porque a Gisele ontem já testou com a gente. Então, a gente sempre faz um teste antes. Está tudo funcionando, né? Então, obrigada também, Lino, pelo convite, a aprovação do convite. E é um prazer mesmo falar desse tema de liderança, né? É uma experiência aí de 20 anos, né? Dando aula na Fundação Getúlio Vargas, por esse Brasil afora, né? E tendo contato com tantas empresas, né? E os alunos dessas empresas. E eu sou realmente, vou confessar, uma pessoa encantada, fascinada por esse tema da liderança. E esse nosso momento traz ainda uma instigação muito grande, né? Porque essa liderança está em transformação. Então, a pergunta que eu gostaria de começar a instigar,
né? A nossa cabeça. E antes disso, eu queria até primeiro dizer para vocês o seguinte: fiquem muito à vontade, é um papo, é gostoso esse papo. Tereza, à vontade para interferir, para dizer, olha, isso me sugere pensar assim, ou tive essa sacada, né? Ou as perguntas, à medida que cheguem, a gente vai interrompendo. Então, para tornar esse contato aqui bastante agradável e produtivo, né? Que a gente quer sair daqui, não sei se com muitas respostas, mas eu prefiro achar que a gente vai sair com muitas perguntas. Né? Então, vamos começar a instigação, né, Tereza? Vamos começar a instigação o seguinte. Gente, nós estamos numa era de mudança ou numa mudança de era? Essa é uma pergunta bastante central para esse momento. E eu imagino que aqui vocês pensando, nós estamos nos dois momentos, né? Na era de mudança, a gente está vendo aí muitas mudanças, né? A partir do nosso próprio processo de comunicação nesse momento, né? Nós estamos numa live, né? Nós não estamos juntos, né? Não é presencial. Então, esse trabalho online, esse recurso online, né? Se tornou uma grande novidade. Não para muitas empresas que já funcionavam nesse sistema, né? De trabalho, por exemplo, em casa, né, o home office, já tinham essa prática, as mais tecnológicas, vamos dizer assim, né? Mas é um recurso novo para muita gente, né? Então, muitas mudanças estão acontecendo nesse momento. Então, estamos numa era de mudança, não tenha dúvida. O que caracteriza essa mudança? Mudança caracteriza fazer diferente. Então, é uma nova maneira de fazer. Então, a mudança está muito atrelada à questão do fazer. Mas, mais do que mudança, nós estamos vivendo uma era de transformação. E eu gosto muito de pensar nessa palavra da seguinte maneira. Vamos entender essa palavra. O que é o prefixo trans? Trans é ir além, é ir adiante. Ir além de quê? De uma forma, né? De um status quo, de uma maneira que a gente vinha funcionando em todos os sentidos, e depois a gente vai trazer para a gestão, mas é uma alteração nessa forma. E por meio de quê? Como é que se transforma? Pela ação. Então, a transformação ela é mais do que uma simples mudança, porque, na verdade, ela questiona esta forma. Ela questiona esse status quo. Ela questiona uma coisa que é muito central: valores, modelo mental. Nunca como antes, a gente está vivendo uma ruptura de um modelo mental que é muito presente, que vinha funcionando e trazendo as organizações até agora, e trouxe muito bem, né? Mas que a gente começa a perceber contradições internas e dificuldades para se manter como uma possibilidade de futuro de sucesso, né? Então, a transformação, e que é esse momento, e a gente vai falar o que da liderança está se transformando, a gente já vai começar a perceber que mudança é alterar o fazer e transformação implica no ser. Então, nós estamos com um novo ser, com novos valores, com nova consciência, com nova percepção. Porque quando você fala de consciência, e é interessante isso, porque há 15 anos atrás, a minha dissertação de mestrado foi sobre a liderança em transformação. E hoje, 15 anos, e hoje eu vejo a atualidade desse tema. E aí eu fico me lembrando de um grande dramaturgo francês, um ativista dos direitos humanos, que é o Victor Hugo. Ele fala uma frase, Tereza, que agora eu me sinto à vontade de repetir, porque tem tudo a ver. Ele diz assim, nada é mais poderoso do que uma ideia cujo tempo chegou. Então, falar dessa liderança em transformação é agora. Há 15 anos atrás, surtiu o efeito de uma utopia, né? E quando em sala de aula eu falava dessa liderança, eu já escutei mais de uma vez aluno dizer assim, você está falando poesia, né? E eu até brincava dizendo, eu acho até que é o que está faltando no mundo, é um pouco de poesia, né? Nesse sentido da arte, né? Da arte do falar, da arte da convivência. Então, vamos trazer agora para a gestão, porque eu estou de olho no relógio, né? Porque o tempo fica pequeno. Então, vamos trazer para a gestão.
como é que essas empresas vinham funcionando e muito bem. Muito voltadas dentro da... Uma ideia que fica muito clara é aquele modelo de organograma. Tá? Isso. Modelo de organograma. Cada caixinha, cada um no seu quadrado, cada um na sua área de ação, no seu departamento, fazendo o melhor dentro do seu setor, mas com muita pouca ponte de ligação, muito pouco pensamento sistêmico, portanto, de todo, né? Muito voltado para a sua parte, mas fazendo o melhor que pode dentro da sua parte. E aí eu me lembro do Fred Kaufman, que é um autor que eu gosto muito, que ele diz o seguinte, olha como é que ele fala dessas empresas que ainda estão funcionando, viu? De modelo de organograma. Ele diz assim, a inteligência dos subsistemas, então pensa, RH, administrativo financeiro, produção, marketing, né? Jurídico. Então, a inteligência desses vários subsistemas muitas vezes respondem pela ignorância do sistema total. Porque você quer fazer o melhor, mas você não considera o melhor do todo. Então, a área de produção, ela quer comprar matéria-prima da melhor qualidade, mas ela precisa conversar com esse financeiro, né, para poder avaliar, né, essa qualidade, o custo-benefício. Então, na verdade, todas as áreas na mesma direção, pensando na sobrevivência da empresa, né? Portanto, na sua saúde financeira, né? No seu caixa, no seu investimento, no seu retorno de investimento, né? Pensando na imagem da organização, né? Pensando na fatia de mercado que essa organização precisa conquistar nesse mercado. Ora, se você tem uma empresa funcionando em partes, né, com esse foco total nesse sentido, você começa a ver que a consciência dessas organizações está muito voltada para processos, controles, manutenção do conquistado, né? E quando essa consciência fica muito exagerada pela sobrevivência, você vê empresas, às vezes, tímidas no seu investimento, na sua inovação, no assumir risco, em ousar mais, né? Então, você vê, ela está muito ligada no custo-benefício, nos controles, nos mecanismos, né, no seu planejamento, que tudo isso é muito bom, mas ela, às vezes, fica muito autoritária no seu modelo de gestão. E aí eu fico pensando, vocês me perguntando assim, e o funcionário nesse contexto aí dessa empresa? O funcionário é entendido como peça de uma engrenagem. Então, são empresas, né? É um modelo mental, não são empresas, é um modelo mental de funcionamento onde o poder muito centralizado na mão do chefe, né, daquele que conduz, um medo de distribuir a informação pelo medo de que alguém ocupe o seu lugar, era do insubstituível, né? Era aquele chefe que achava que não podia tirar férias, né? Porque se ele tirasse férias, a engrenagem e parava mesmo, né? Porque ele centralizava, mas se sentia muito orgulhoso de dizer coisas assim, você sabe há quantos anos eu não tiro férias? É isso mesmo. 5 anos sem tirar férias. E aquilo era um orgulho, né? Quer dizer, um orgulho, sem dúvida. Um orgulho, né? Centralizador, 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 etc. Né? E aí, as frases deste modelo de gestão centralizadora, mais autoritária, com medo de distribuir o poder, né? As frases a gente já ouviu em algum lugar, né, gente? E uma delas é assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Uma outra frase que eu gosto muito, aí dita pelos funcionários, é assim, também a gente já ouviu, dá 9, mas não dá 6. O que é isso? Né? Você entra no trabalho na contagem regressiva da saída. Né? Por quê? Porque, na verdade, o seu trabalho era muito tarefa. Né? Então, o que eu tenho que fazer? Era essa pergunta que se fazia ao chefe. O que tem que fazer hoje? Né? E aí alguém já tinha pré-determinado a prioridade, a distribuição das tarefas. Como é que a gente chama esse gestor? E que era um bom gestor e tinha um papel, né? Porque realmente ter processos,
ter custo-benefício, ter planejamento, ter mecanismo de controle, é fundamental. Esse é o gerente. Um bom gerente é essa pessoa. O que ela consegue? O que um bom gerente consegue? Produtividade. É muito importante. Então, funcionar bem para gerar produtividade, para gerar lucratividade. A maneira de avaliar o funcionário dentro deste modelo de gestão é muito quantitativa. E aí eu me lembro da história de um amigo que ele já foi caixa, né, de uma grande instituição bancária, e ele dizia: a minha maneira de me avaliar, né, a minha avaliação de desempenho, era quantas autenticações eu conseguia fazer. Veja, não importa se ele atendia mal o cliente, mas se ele atendia mal e era rápido, né, e fazia muitas autenticações, esse é um bom funcionário. Então, você vê que todo foco está no quantitativo, no racional, naquilo que você mede, né? E com pouco aproveitamento de todo esse capital intelectual que existia dentro da organização. O líder muito autoritário. O que acontece com isso? O mundo vem e vem te batendo na porta e dizendo o seguinte: aumentou a competitividade, aumentou a complexidade e aumentou a agilidade. Não dá mais para você entregar no prazo, com qualidade e custo equacionado. Isso é fundamental e um bom gerente consegue isso, mas isso é sobrevivência, isso não é prosperidade. Isso faz com que você esteja no mercado garantindo o seu market share, garantindo, né, a sua saúde financeira, o seu retorno, garante. Mas isso é o que todo mundo faz. Como é que eu me diferencio? Exatamente. Como é que eu me diferencio? Como é que eu dou esse salto qualitativo para não fazer mais do mesmo? Para não ter mais do que todo mundo faz. Porque se você faz o que todo mundo faz, a escolha do cliente é em função de preço. Né? Isso aqui é mais barato, aquilo ali, esse banco tem uma taxa menor, porque eles fazem a mesma coisa. Né? Eu compro essa roupa aqui ou lá, porque se faz a mesma coisa. Então, na verdade, a grande mudança aí foi no modelo mental de ver o seguinte: mais do que gerenciar, não que não seja importante, mas mais do que gerenciar é liderar. Eu gosto muito de fazer essa diferença entre gerente e líder. E de perceber que não é exclusão, mas é complementariedade. Nós viemos num mundo muito racional e lógico e que ele não incorporou as qualidades do humano. Então, na verdade, ele botou o foco no processo, na tecnologia, nos mecanismos de controle, mas esqueceu que quem tem a informação, quem tem a bagagem, quem tem o conhecimento, está na cabeça dos funcionários. E o funcionário fica, hoje, cada vez mais, onde ele é bem tratado. Porque ele vai com aquele conhecimento para onde ele quiser. Está dentro dele. E ele disponibiliza, à medida que ele encontre um ambiente favorável e valorizador, né, daquele conhecimento. Então, se aquele conhecimento não é solicitado, não é demandado, não é valorizado, né, eu simplesmente não ofereço aquilo que eu posso oferecer. Então, quando a gente fala em liderar, aí vem aquela perguntinha-chave. Todo gerente é líder? Todo líder é um bom gerente? Não. Você, às vezes, é um bom gerente, mas não tem as competências da liderança. E, às vezes, você é um bom líder, não tem as competências gerenciais do lado esquerdo do cérebro, né? Porque o gerente está no lado esquerdo do cérebro, que é a razão, o pensamento, o equacionamento, o planejamento. E a liderança, não é que ela não tenha foco em resultado, mas ela entende o resultado com pessoas. Então, no primeiro modelo mental do gerente, você entende assim, ele faz gestão de pessoas.
quando você incorpora novas competências a esse gerente, levando a ele a uma categoria de gerente/líder, agora você faz gestão com pessoas. Percebe? A gestão de pessoas, você entende que essas pessoas trabalham para você. Quando você entra e incorpora as competências da liderança, o modelo mental muda. E você entende, gestor, que é você que trabalha, não que trabalha, mas você serve ao seu funcionário. Você tem que dar a ele, não são os desejos, as vontades dele, mas as necessidades. Você tem que prover a ele um ambiente em que ele tenha os recursos, a informação, a capacitação, a orientação, para que ele funcione bem, para gerar o tal do resultado. Então, a produtividade, ela ganha um adendo que é a qualidade. Então, quando você fala em liderança, você fala no exercício de influenciar as pessoas pelo seu exemplo. E aí, não adianta falar uma coisa e fazer outra, né? Tem que haver uma coerência entre o verbo e a ação, né? Então, o líder ele já traz um outro status de qualidade, onde ele começa a juntar razão e emoção, lógica e intuição, né? O abstrato e o concreto. Então, ele começa a trabalhar o cérebro inteiro, né? O que antes o cérebro ficava só no pensamento, no equacionamento, né? E aí eu me lembro de um professor da fundação, que eu gosto muito, ele dizia assim, o mundo é muito complexo para ser entendido só pela razão. Boa essa. Não é, não? É muito complexo. Tem alguma coisa que foge. É a tua intuição que atua, né? Então, você tem que realmente trabalhar numa outra dimensão que sai apenas dessa matéria, né? Dessa materialização, desse equacionamento. É algo mais, né? E aí você também começa a trazer para esse modelo de gestão, né? Qualidades da sua espiritualidade, da sua conectividade com algo maior, né? Que faz você trazer o humano do seu ser, né? E não simplesmente você ser, né, um personagem ali que cumpre o que está na descrição do seu cargo. Não, é mais do que isso, né? É você ser aquele que é o líder, passa a ser o líder servidor, né? Que traz o entusiasmo. Então, o que o líder faz? O líder motiva, inspira, treina, desenvolve, celebra, né? Comemora, reconhece. E aí tem uma coisa que eu gosto muito de dizer, que é o seguinte, gestores, líderes, né? Agora eu já estou falando desse gestor completo, cérebro esquerdo e direito funcionando o cérebro todo. Mais do que isso, batendo esse coração, emoção. Tem que ter prazer, tem que ter bem-estar, tem que ter alegria no ambiente de trabalho, bom humor. Então, o coração tem que pulsar. O trabalho tem que ter emoção, tem que ter sentido. E o líder começa a trazer sentido ao trabalho das pessoas. Qualquer um de nós pode liderar. Mas você tem que trazer a emoção. A pessoa tem que construir com você essa visão de futuro da organização, que é dado pelo nível estratégico. E esse nível estratégico vai decodificando essa visão estratégica, ela vai sendo decodificada nos vários níveis da organização. E qual é o papel do líder? Compartilhar essa visão com a sua equipe, né? Construindo uma visão compartilhada. Então, sabe qual é o que eu acho importante dizer? É o seguinte, gestores, líderes, queiram nas suas equipes pessoas melhores do que vocês. Isso, sem medo, não tem que ter medo. Não tem que ter medo. No modelo tradicional... Exato. No modelo tradicional, você não queria alguém melhor que você, porque vai competir com você, né? Mas qual é a nova mentalidade?
queira na sua equipe pessoas melhores do que você, porque elas vão instigar o seu crescimento. E o papel do líder é de ser um grande maestro, de orquestrar os talentos, descobrir e orquestrar esses talentos, dando autonomia. O que você quer é pessoas que saibam pensar sozinhas, que saibam tomar decisões. Claro, você é um grande orientador da direção, né? Mas o processo da confecção não precisa de você estar do pé de ninguém a cada 5 minutos. Né? Quer dizer, a confiança aí é um grande fator, né? Componente desse contexto. Né? Transparência, né? Transparência, é o líder servidor. Agora, o que o líder consegue com tudo isso? A gente viu que o gerente, né, um bom gerente, consegue produtividade. O que o líder consegue com tudo isso? Comprometimento. E o comprometimento não vem da razão. O comprometimento vem da emoção. É da vontade de fazer. Né? E aquilo faz sentido para você. Né? Você é construtor daquela direção maior. Você é parte desse todo maior. Né? Então, a liderança, o que ela consegue é o comprometimento. Então, a gente tem que juntar essa produtividade não tarefeira, né? Não simplesmente cumprir tarefa, mas é trazer qualidade para essa ação. Né? Trazer sentido para essa ação. O ser humano busca propósito de vida. Né? E o ambiente de trabalho tem que ser esse ambiente que dá a ele um propósito de viver. Né? Ele seja feliz, né, ali, né? E não uma coisa, como a gente via aí, passamos muito por isso, né? Muito. Olha, né? você trouxe uma palavra polêmica que você não pode fazer ideia. Felicidade. Né? Gente, felicidade é polêmico dentro das organizações. Mas como que é felicidade? Mas ser feliz para quê? Como ser feliz para quê? Você feliz é mais criativo. Você feliz é mais colaborador. Você feliz produz melhor. Né? A felicidade é a sua base para você, a partir dela, né, se sentir esse ser inteiro, integrado, né, que se conecta consigo e com os outros. Né? E essa foi a grande virada de modelo mental. Né? É de você se perceber como alguém que serve a sua equipe. E esse modelo do servir, né, Tereza, ele vai se ampliando para essa conectividade com esse todo maior. Né? Isso, perfeito. Esse servir que é porque eu servia no sentido da cooperação, né? Em que as pessoas precisam cooperar para um objetivo, né, comum. A gente está falando né, virou muito moderno a questão, os stakeholders, né? Quem estão? Nós estamos falando dos acionistas, nós estamos falando dos fornecedores, nós estamos falando dos nossos clientes, nós estamos falando dos empregados, nós estamos falando de ou seja, as pessoas que, dentro de uma organização, são fundamentais para que o cliente seja satisfeito, o fornecedor também, o acionista vai ter o seu lucro, seu dividendo, os empregados que vão trabalhar num lugar, né, bom, valorizados, porque não é só o contra-cheque. É a satisfação. Exatamente. Né? É um profissional reconhecido. Estou dando né, o de mim para aquilo. O produto da empresa saiu, ou seja, perfeito, está sendo consumido, o meu serviço, porque não são só produtos, serviços. Sim. Olha, eu gosto muito de brincar fazendo 2 perguntinhas bem instigadoras. Primeira é a seguinte: você gostaria de ter você mesmo como seu chefe? Fica aí
para a gente pensar, né? E uma outra coisa que é interessante é você pensar o seguinte: como as pessoas acordam de manhã, né? Nós somos responsáveis, né, tanto pela felicidade como pela infelicidade das pessoas. O seu modelo de gestão é responsável pelas pessoas acordarem de manhã e dizerem assim: opa, legal, vamos lá, vamos para o trabalho, né? Estou cheio de ideia. Ou acordar e pensar: meu Deus do céu, né? Vou ter que aturar aquele chefe. E aí, mais uma vez, o Fred Kaufman ele diz o seguinte: a atração de talentos, muitas vezes, na maioria das vezes, se dá, né, pelo pacote de benefícios e de possibilidades. Mas a demissão se dá por você não aguentar a convivência com seu chefe. Entendeu? Então, na verdade, a questão é: as pessoas acordam de manhã felizes ou infelizes porque você existe. Nossa, que peso, hein? Esse é o tamanho da encrenca, né, que a gente tem para lidar. E é verdade, né? As pessoas vão acordar felizes ou infelizes e vão para o trabalho, né? Se disponibilizando a liberar todo esse potencial fantástico que a gente tem, né? Ou elas vão dar o que você pede, vão dar o que você precisa. Então, é sempre numa contabilidade, né? De troca, né? Da maneira como você faz, né? A maneira como você pede. E nós somos muito vulneráveis a esses estímulos externos, né? Sem dúvida. A maneira até de falar, Vera, né? vamos dar uma olhada? Vamos lá. Olha, Vera, Gisele, eu mesma já pedi demissão. Porque eu não aguentei meu chefe. Ele fazia um assédio moral grande, aí você começa a ficar incomodado como ele trata os outros também. E aí eu fiquei doente de verdade. E quando eu saí, fiquei mais doente ainda. Eu levei 1 ano me tratando, porque eu fiquei doente mesmo. Então, eu sei exatamente o que você está falando. Assim. A gente se dedica, você trabalha, você, né? Você dá o teu sangue porque é seu. Você faz aquilo que você tem que fazer. Mas um chefe, ele pode realmente acabar com você, até com a sua saúde. Com certeza, Gisele. E você trouxe uma coisa que é fantástica, é isso mesmo, a gente adoece, né? Fiquei doente mesmo. E olha, uma coisa interessante dentro do que você está dizendo, a neurociência hoje está trazendo, né, várias ciências trazendo novos conhecimentos, e a neurociência está dizendo isso. Se você tem, né, a tristeza, né, o mau relacionamento, libera dentro do seu organismo neurotransmissores que aumentam o seu estresse. E o contrário também é verdadeiro, né? Se você tem relações produtivas, relações agradáveis, né? Ambiente de confiança, um ambiente propício ao seu desenvolvimento, né? Você também libera no organismo neurotransmissores que trazem mais e mais felicidade, né? A ocitocina, a dopamina. Então, a neurociência está dizendo da importância da gente ter um ambiente favorável e buscar fontes de energia favoráveis, porque aí também é uma opção da gente, né? Por que às vezes a gente entra em relacionamentos, quer sejam profissionais ou pessoais ou afetivos, por que a gente às vezes entra em relacionamentos tão tóxicos que nos fazem tão mal e não consegue sair dali, né? Então, tem também ali a nossa autonomia, né? A nossa liberdade para escolher o bem viver, né? Vera, Tereza, tem bastante conversa aqui no chat. Tem uns comentários que eu vou falar, e se as pessoas, por favor, se quiserem, ou seja, comentar. Por exemplo, o Luiz Becker comentou: a clássica administração sempre valorizou o bom fazedor, o operacional, né? O que valorizava, promovendo para um cargo de chefia. Acabava ganhando um péssimo gestor e perdia um ótimo operador. Né? Perfeito. É aquela famosa frase, né, Tereza? O bom vendedor não necessariamente será um bom gerente de vendas, né? Porque as competências são outras, né? O tipo de modelo que você vai funcionar. E quantas promoções foram feitas erradamente por critérios
de um modelo tipo, tempo de serviço era um critério de promoção. Né? O cara não é bom, não, mas ele realmente tem 30 anos aqui. Ou então ele não é bom, não, mas ele é pontual. Ele chega na hora. Né? Mas são critérios muito equivocados. Né? Débora, percebo que aqui na Austrália, que bom da Austrália, os australianos trabalham muito só com cumprir tarefa ainda. É aquela visão, deu 5 da tarde, vamos embora, mesmo que esteja no meio de uma ação, ou seja, muito mecanizado o sistema. É mesmo, Débora? Continuando, tive um estudo de caso na faculdade aqui que estudamos exatamente isso. Uma empresa que fez de seus funcionários parceiros, stakeholders, e não apenas funcionários. Né? Com essa visão mais geral, global, cooperativa. Né? O Maurício, o mundo já é um mundo de serviços, mesmo na indústria. O Covid só acelera um fenômeno que é o trabalho descentralizado. Nós estamos vivendo, né? Estamos vivendo isso, é verdade. Agora, o que é interessante, sabe, é que a gente possa trazer essa consciência, agora então eu vou falar dessa consciência, mas uma consciência sentida. Não é uma consciência da lógica, sabe? Eu acho que esse é o salto qualitativo que a gente está dando, não só na liderança, mas não é você fazer porque os livros, a bibliografia diz que é bom fazer, né? Ou usa todos esses argumentos de uma forma cognitiva, de compreensão conceitual, mas não de vivência interna. O salto que eu vejo mais significativo não é ampliar a compreensão dos conceitos e dizer... E qualquer um de nós definiria uma lista do que um bom líder tem que ser, ele é influenciador, tudo isso que eu disse, eu não tenho dúvida que todo mundo sabe. A grande questão para mim é o quanto isso está dentro de você, o quanto isso se tornou um valor para você, porque a gente só muda comportamento quando a gente muda o valor. Enquanto é uma compreensão conceitual, você pode até fazer por 5 minutos. Você quer ver uma coisa, um exemplo disso muito claro? Houve um tempo que era muito usado, né, os treinamentos ao ar livre. Né? Então, você ia para o treinamento ao ar livre, de liderança, e você se joga da árvore, e você se joga daqui, e um monte. Nada contra, tá, gente? Mas você era submetido a uma série de situações vivenciais para você acessar essa sua fonte de energia. Eu aponto para o coração, porque é daqui que vem, né? Essa nova mentalidade, essa virada desloca dessa compreensão de conceito e traz para o sentir, né? E não só para o pensar. Então, o que acontecia com essas pessoas? Não cumprimentavam nunca os funcionários, eram líderes autoritários, faziam esse treinamento, passavam lá 4 dias, ralando a beça, percebendo, sentindo, aí voltavam para a empresa. Os primeiros 10 dias, cumprimentava todo mundo. No 11º dia. Entendeu? Então, você fica vendo que não é... Aí você fica vendo o seguinte, não é treinamento de liderança que torna você um líder. Não é fazer um MBA de 380 horas que torna você um líder. Você passa a conhecer e ter uma série de práticas, e de boas práticas, que te levam, né, conduzem pessoas ao alcance de resultado. Só que isso só realmente acontece se for genuíno. Se for um valor para você entender que pessoas são pessoas, que pessoas têm necessidade, que pessoas precisam se perceber e serem atendidas nas 4 dimensões: física, portanto, ambiente de trabalho, condições de trabalho, né, o salário, todas essas questões, né, que a gente sabe do físico, né, da sobrevivência, na sua dimensão mental. Então, é o treinamento, é o aprendizado, né? É o exercício da troca. Na sua dimensão emocional, né? Então, também a valorização da emoção, da motivação, etc. E na dimensão espiritual, ou seja, propósito de vida.
Então, na verdade, quando a gente fala que a gente está numa grande quebra de paradigma, não é que a compreensão a gente ficou mais cabeçudo, a gente ficou mais ser humano. Porque se não vier desta fonte de energia poderosa, que é ela que te conecta, e a ciência do coração já também tem falado, né? E, gente, em 1 metro de distância, o campo eletromagnético do coração contagia, né? Você consegue sentir a emoção. Agora, você imagina a emoção positiva, o que faz, mas você também imagina o que a emoção negativa faz também, né? Em termos desse alcance de resultado. Então, é um sentido de compartilhar, né? Vamos abrir um pouquinho para as pessoas, quem puder fazer uma pergunta para a Vera, para a gente poder discutir aí também. O Pedro Menezes, ele pergunta, mas como liderar com líderes que só transferem responsabilidade e cobrança em resolução de problemas? E aí eu estou entendendo a pergunta do Pedro, alguém acima dele que tem uma liderança e que joga para baixo, é isso? É isso? Pois é. Veja bem, eu costumo dizer o seguinte, Pedro, tem 2 posturas que você não pode ter. Uma é você negação total. Então, eu estou imaginando você saindo dessa live animado, né, com tudo que a gente está conversando, e pensando assim, gente, amanhã eu vou dizer mesmo na cara do meu gerente ou do meu diretor, vou dizer mesmo o que eu estou pensando. Não diz não, porque você vai morrer na praia. Então, não faça uma confrontação que possa ser fatal, né? Mas, por outro lado, você também não pode aceitar tudo porque morre do mesmo jeito, pela falta de se colocar, pela falta de defender as suas coisas. Então, como é que a gente fica nesse negócio? Você não pode fazer uma confrontação fatal, mas você não pode ceder, né, concessão fatal o tempo todo. Existe uma coisa que a gente precisa ter, Pedro, que se chama, e você conhece, inteligência emocional. A inteligência emocional é aquela qualidade de percepção sutil que te diz a hora certa, no momento certo, para a pessoa certa, da maneira certa. Isso é assertividade. Então, a liderança e os líderes buscam, né, nos seus outros líderes, essa assertividade. Claro que a gente vai ter que se colocar, até porque o nosso papel na nossa liderança é buscar cada vez mais recursos, estrutura para a nossa equipe. Então, a gente tem que brigar para cima, brigar entre aspas, né? Mas brigar para cima, brigar para os lados, né? Então, você tem que buscar alianças, parcerias, mas você também tem que fazer valer a sua ideia. Mas, por favor, sem confrontação fatal e sem concessão fatal, porque quando você começa a subir no nível hierárquico, eu já tive essa oportunidade muito interessante de fazer um trabalho, um treinamento, Pedro, que foi o seguinte: a encomenda do trabalho é assim, Vera, você vai preparar o mesmo conteúdo do nível, né, da gerência, da primeiro nível de gerência, né, até os nossos diretores. Queremos isso, né, que todos escutem da mesma fonte, o mesmo conteúdo, claro, aí fazendo adequação de linguagem, trazendo os casos, etc. Ótimo. Vamos começar por quem? Claro, você já pode imaginar qual foi a sugestão da direção. Começa embaixo. Começa embaixo. Demos o treinamento, fiz o treinamento, eu fiz em parceria com outro consultor. Quando acabou o treinamento, o pessoal disse o seguinte: ó, Vera, ótimo, maravilhoso, Vera e Marcelo, a problema está aqui não, ó. Está no nível de cima. Fomos para o nível de cima, né? Treinamento, tudo bem, o problema está aqui não. Está no nível de cima. O que você acha que aconteceu quando nós chegamos no nível de cima? O problema não é que não, são eles, ó, que não fazem. Então, você fica vendo que há uma expectativa de que a liderança se posicione. E isso é o que o mercado busca, é o que as empresas buscam e é o que é preciso fazer
cada vez mais. Posicionamento com inteligência emocional, que pressupõe essa assertividade. Eu tenho que falar assim, para a pessoa certa, na hora certa, no momento certo, né? E no local certo. Então, se programe, se planeje, se prepare, mas se posicione com muita inteligência emocional. Senão, pode chamar todos os consultores do mundo, gastar rios de dinheiro, porque nós não vamos chegar a nada, né? Exatamente. É o que a gente vê muito nas empresas. O Pedro Paulo pergunta, Vera, o que você sugere como práticas para poder mudar os nossos comportamentos e emoções? Pedro, eu vou te dar um esqueminha que é o único possível para responder a sua pergunta. Como fazer? Esse modelo, imagina o seguinte, é uma mudança, vamos pensar primeiro. Mudança de comportamento é um movimento em espiral. Está percebendo? Espiral. Você vai dando aqui um salto qualitativo, entrando num outro loop em espiral. Onde começa, Pedro? Primeiro ponto é quando você percebe a necessidade da mudança de comportamento. Porque, gente, vamos falar sério, ninguém muda ninguém. Como ninguém motiva ninguém. O que você faz, a única pessoa que você pode mudar é você. A partir da sua mudança, e a sua mudança de perceber essa relação e perceber o outro, quando você muda essa percepção, você muda o outro muda a relação com você. Então, primeiro estágio, ter necessidade de perceber a necessidade de perceber a mudança. Então, é a consciência, tomar consciência da necessidade da mudança. Então, vamos dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que você tem um líder muito autoritário, muito fechado, né, que não cumprimenta os seus funcionários. Tá? Exemplo bem simples, que, aliás, é bem comum e gera muita insatisfação. Né? O chefe que entra, né? E aí é chefe mesmo, que entra e não cumprimenta. Mas todo mundo comenta com ele, olha, lê a nova literatura, você tem que ver, a neurociência está falando, né, que pessoas felizes produzem melhor, então se você cumprimentar, vai gerar um ambiente agradável. Você aí de tanto ouvir isso, né, já leu muito, resolve tomar consciência de que cumprimentar é importante. Qual é o próximo passo desse loop aqui, dessa espiral? É começar a cumprimentar. Né? Exercitar o novo comportamento. O primeiro cumprimento vai parecer falso, o segundo também, o 13º também. Você vai achar aquilo nada a ver, né? Que coisa mais sem graça. Depois do 30º comportamento, você está fazendo um esforço para cumprimentar, porque você já entendeu que é importante, né? Você começa a perceber uma coisa muito interessante, que quando você passou a cumprimentar, as pessoas começaram a ficar mais receptivas a você. Começaram a ter mais vontade de colaborar um com o outro, o ambiente foi ficando um pouco mais leve, e aí você percebeu que vale a pena cumprimentar. Quando você passou deste exercício diário, nessa malhação diária, e passou a perceber que vale a pena, ou seja, incorporou um valor, agora você pode mudar comportamento. Então, comportamento não se muda nem por decreto, nem por lei de motivação, se muda quando você percebe a importância, quando aquilo passa a ter um valor para você. Pronto, agora aquele comportamento já entrou no seu cotidiano, já é um hábito seu cumprimentar, você já está achando até muito bom, você também está recebendo de volta, porque é uma relação ganha-ganha, né? À medida que você gerou um ambiente legal, né? As pessoas estão mais receptivas a você, o trabalho flui melhor, não tem jeito, né? Ah, vale a pena cumprimentar. E agora, você vai ter que fazer isso com muitos comportamentos. Porque para mudar, né, desse desafio que a gente está trazendo,
que é uma mudança de consciência, que sai de uma compreensão racional e lógica e vem para uma compreensão intuitiva, emocional, qualitativa, de conexão, é uma mudança muito grande, gente. É muito grande, né? E é malhação. Como é que você ganha condicionamento físico? É malhando os mesmos exercícios várias vezes, né? Então, para mudar o comportamento, é malhação emocional, é malhar. Muito bom. Alguma pergunta diretamente? Quem mais fez um comentário? Fiquem à vontade, um bate-papo aqui. É um bate-papo. Uma delícia falar sobre isso. Gente, é emoção pura. Eu gosto Tem várias muito. palminhas aqui para você. Foi a Aline que bateu palminhas. Obrigada. A Aline está longe, eu sei. O Adelino fez um comentário legal, que é o seguinte, ou seja, como você comentou, as equipes, né, de pessoas melhores que você, né, que você consiga atrair essas pessoas, mas também tentar uma mistura entre pessoas de idade distintas, né, que pensem um pouco mais diferente de você, que traga, né, novas ideias, sem dúvida, né? O que você acha disso? Não, sem dúvida, gente, sem dúvida. A grande questão não é ser mais velho ou ser mais novo, né? Quer dizer, como é que eu vejo juventude e velhice? É capacidade de adaptação. Você, às vezes, tem pessoas até de mais idade que mudam assim, com a maior rapidez, né? Não tem medo da mudança. E você, às vezes, tem pessoas jovens que são extremamente resistentes à mudança. Né? Então, a questão da juventude e da velhice, eu vejo muito, não na questão da idade cronológica, mas eu vejo muito na postura de abertura para mudança, de adaptação, né? De você ser capaz de conviver com coisas diferentes. Né? Então, você ter numa equipe, nossa, é fantástico, você ter numa equipe, né, pessoas que são mais lógicas, as outras mais emocionais, a outra é mais intuitiva, né? A outra é mais experimental, né? É mais controladora. Então, isso tudo quer dizer o seguinte, que nós, primeiro, né? Não tem melhor nem pior, eu acho que isso é extremamente importante, não tem melhor nem pior, tem diferente. E a grande dificuldade, os grandes conflitos das relações interpessoais é que a gente não entende a lógica do outro. Né? Porque cada um tem um olhar para a realidade a partir do seu modelo mental, que é a partir de sua história, que é a partir de suas crenças, que é a partir de seus valores. Então, é muito interessante. Por exemplo, você quer ver uma coisa engraçada? Você entra numa sala, por exemplo, e uma mente mais analítica, mais racional, a primeira providência dela ao entrar na sala é saber se tem tomadas, recursos para ela conectar os aparelhos e ela quer recurso para trabalhar. Se entra uma pessoa mais emocional na sala e a janela está aberta, a primeira coisa que ela vai dizer é assim, mas que lugar agradável esse, gente, olha, dá para ver lá fora, dá para ver o sol. Quem é mais analítico nem viu se tem sol. Mas a pessoa entra e o que ela percebe daquele ambiente é aquilo que lhe traz um bem-estar, que tem um valor para ela. Então, na verdade, ela não é inocente ou tola, não é isso. A lógica dela de compreensão e percepção da realidade é diferente. Ela capta da realidade aquilo que para ela tem sentido, tem valor. O outro observa aquilo que para ele tem valor. Então, uma coisa que eu acho legal é dizer o seguinte, olha, Lino, eu gosto muito disso. É importante ser bom, sem ser bonzinho. É importante ser firme, sem ser duro. É importante ser flexível, sem ser mole. Então, o que a gente quer dizer? Você tem que ser bom, sim, justo, né? Não precisa ser bonzinho. O bonzinho é aquele gestor
daquele modelo mental que, para poder conseguir que as pessoas fizessem o que ele queria, ele era bonzinho. Então, aparentemente, né, ele cedia, etc. Mas qual era a expectativa em torno? Obediência, disciplina, né? Parecia que te questionava ou pedia a sua opinião, mas decidia o que ele queria, né? Então, seja bom, não precisa ser bonzinho, né? Seja firme, mas não precisa ser duro, né? Então, tem que lidar com esses opostos que, na verdade... Né? Olha, o Jeffrey pergunta para você como é que você encara a aplicação das principais teorias de liderança? Jeffrey, meu querido, é um professor querido, como Becker, Pedro Paulo. Jeffrey, eu precisaria te perguntar um pouquinho quais as teorias de liderança que você está se referindo, né? Porque são muitas as teorias de liderança, né? Desde os mais autoritários, né, da liderança. Quais são essas teorias, né, que você tá considerando para a gente fazer um bate-bola legal? Como é que está nosso tempo, Tereza? Estamos aqui quase com 1 hora, faltam 2 minutos. Eu ia falar que já está batendo 1 hora. Abre o microfone do Jeffrey, só se ele quer fechar. Para a gente não ficar com, né, uma tela fechada, né, e não poder agradecer todo mundo que está aqui. Né? Fala, Jeffrey. O Jeffrey está falando, Vera, da teoria contingencial, da transformacional. Jeffrey, essas são as teorias muito que a gente vem se baseando para fazer todo esse modelo, principalmente a transformacional, fazer. Até eu usei esse termo, que, na verdade, na minha dissertação de mestrado, eu usei a transformadora, né? Que é, na verdade, essa passagem de sair de um modelo ali do aqui e agora, né? Do modelo de uma troca de seu tempo pelo seu salário, né? Quer dizer, é uma troca aqui meio contingencial, para um modelo em que você tem uma ampliação de percepção do papel de cada um na construção do seu próprio trabalho e, portanto, né, do alcance dos resultados coletivos. Eu vejo que a gente está nesse momento, Jeffrey. Eu vejo muito que a gente está nessa viradinha de chave para uma transformação num sentir, né, numa percepção do outro e do entorno. A gente está exatamente nesse momento, que eu vejo que é um momento bastante delicado, mas eu vejo muito promissor, entendeu? Agora, o que eu acho que é o nosso papel enquanto professor, enquanto pai, enquanto, né, enfim, pessoas, né, que convivem numa sociedade. Eu acho que o nosso papel é muito esse, sabe? Da gente trazer essa consciência, ampliar essa consciência para um novo olhar para as pessoas, para a conexão com elas, para esse aspecto do líder-servidor. Eu acho que a gente está com um momento propício para fazer uma grande virada. Vera, uma última pergunta do Fábio. Ele diz assim que ele tem uma dúvida sobre qual seria um gerente ideal para uma loja de varejo. A maioria, o que acontece? Está escolhe através dos seus vendedores, né? Eu vou escolher o meu gerente porque é o que vende mais, etc. Só que é a mesma situação que nós já tínhamos comentado, no sentido de que, às vezes, você perde o melhor vendedor e não ganha o melhor gerente. Exato. Eu acho que a linha é essa, realmente a linha é essa. Eu acho que a gente tem que mudar, né, Tereza? E aí, respondendo ao Fábio, a gente tem que mudar um pouquinho esses valores de padrões, né, de modelo mental que a gente está vendo que estreita em vez de abrir. Entendeu? Quer dizer, é aquele cuidado com o quantitativo, né, acima de qualquer coisa. Então, é aquele exemplo, né, que a gente já deu do amigo, né, o número de autenticações. Como é que aquele cliente era tratado? Né? Mas o cara é bom, o cara é rápido, né? O cara traz dinheiro, o cara traz
traz cliente, mas a que custo, né? Como é que é? Como é que é essa relação, não só dele com o cliente, mas dele com os outros? Até que ponto tem um trabalho em equipe ou uma relação de competição que é destrutiva e não é construtiva para o negócio um pouquinho mais à frente, né? Então, é um pensamento que às vezes é de curto prazo, mas de longo prazo traz sequelas, né? Para o contexto maior, para a contribuição, para o trabalho em equipe, né? Então, acho que é um pouco na linha disso que a gente andou falando mesmo, né? Bom, se alguém quiser fazer algum outro comentário, porque já estamos com 1 hora de conversa, de bate-papo. Bom, Vera, quero lhe agradecer imensamente em nome do MBA da UFRJ, de Engenharia Econômica, além da nossa amizade, né? Foi muito bom estar com você, a gente aprender mais um pouco sobre um assunto tão importante para todos nós, ou seja, os professores, os líderes, os gerentes, os trabalhadores, que um dia serão ou não, vai depender aí, né, de cada um dentro da sua organização. Agradeço aos amigos, mas e principalmente aos meus alunos aqui presentes, né, os potenciais alunos também que foram convidados. E agradeço aí, uma boa noite para todos, paz, felicidades e fiquem em casa. Tereza, deixa eu agradecer a você, especialmente. Por favor. Gisele. Obrigada, né? Meninas. Foram ótimas. Agradeço de coração a todos que estiveram conosco, a esses amigos especiais, né, que estão aqui nessa troca. A gente faz já tem essa convivência muito, muito gostosa, né? Enfim, agradecer a todos. Eu estou à disposição, né? Tereza tem meus contatos, se quiserem esticar esse papo, né? Eu gosto muito de instigar, né? E é muito bom a gente trazer também, junto com toda essa conversa, um amor, né, que esteja presente aqui na conexão entre nós. Isso mesmo. Um beijo para todos, então, uma boa noite. Gente, boa noite, bom descanso, ótimo restinho da semana, né? Obrigada. Beijo. Tchau, gente, beijos. Obrigadão. Tchau.